Olá, amigos do canal Mais da Bíblia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um estudo do canal. Hoje, nós vamos entender um texto de Mateus capítulo 5, verso 48, no qual Jesus disse para sermos perfeitos. A pergunta que fica: como seremos perfeitos se nós vivemos em um mundo de pecado? Como seremos perfeitos se nós somos pecadores? Fica aqui no canal Mais da Bíblia para nós compreendermos este texto tão intrigante e que chama a atenção daquele que lê. Aqui no canal Mais da Bíblia, você aprende a palavra de Deus. Aqui em Mateus, no capítulo 5, no verso 48, Jesus disse o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Notem, se nós lermos este texto isoladamente, nós vamos ter uma compreensão equivocada. Lembre-se, depois você pode procurar aqui no canal como estudar a Bíblia, como interpretar a Bíblia, para você compreender um pouco melhor sobre essa questão do contexto histórico, literário, contexto imediato, contexto mais amplo, enfim. Nós temos que entender por que Jesus falou essas palavras. Analisando o contexto, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus está falando para uma multidão de judeus. Ali, naquele contexto, nós conhecemos como Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus estava falando aos seus discípulos, de uma forma geral, que eles deveriam ser diferentes dos ímpios. Para herdar o reino de Deus, nós não podemos continuar da mesma forma. Se nós aceitamos a Jesus, se nós aceitamos os reclamos, ou melhor dizendo, a palavra de Deus, e o poder e a atuação do Espírito de Deus em nossa vida, obviamente que nós seremos transformados. Jesus, no capítulo 5, no verso em diante, ele fala das bem-aventuranças, ou seja, a conduta daqueles que o seguiriam. Jesus também fala, depois aí tem uma sucessão de textos, de versos, e nós podemos ver do verso 13 ao verso... O verso 13 especificamente, Jesus vai falar que estes seguidores, discípulos, deveriam ser o sal da terra. Ele usa até uma metáfora. Do verso 14 ao verso 16, ele fala que esses discípulos deveriam ser a luz do mundo. Ou seja, uma outra metáfora ele usa, que eles deveriam iluminar o mundo com os ensinamentos de Jesus. Logo após, do verso 17 ao verso 20, Jesus fala sobre que ele não veio abolir a lei, ou seja, os ensinamentos do Antigo Testamento. Pelo contrário, ele veio cumprir. E o termo cumprir, o verbo no grego plerô, significa ele veio ampliar. De que forma ele veio ampliar? Se você for ver no verso 21, Mateus capítulo 5, até o verso 26, Jesus, ele fala para os seus discípulos, os seus seguidores, não serem homicidas. Então ele veio ampliar. Ele fala, se você pensar em matar, já matou. Ou seja, a lei, o sentido da lei, não estão em tábuas de pedras, mas é transmitido das tábuas de pedra ao nosso coração. Isso é levar a lei ao coração. Depois, o verso 27 ao verso 32, Jesus fala para não sermos adúlteros, fazendo uma referência lá ao livro de Êxodo, no capítulo 20, e os versos ali a seguir, que diz para nós não adulterarmos. Depois, no verso 33 ao verso 37, Jesus diz para não fazermos juramentos falsos, não jurar falsamente, ou não mentir, também fazendo referência a um dos mandamentos. Depois do verso 38 ao verso 42, ele diz para nós não sermos vingativos. Ele diz aí no verso 38, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente? Mas no verso 39,
ele dá um sentido à lei, ele dá um sentido ao decálogo. Ele fala o seguinte: eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que nós não devemos ser vingativos, não devemos revidar como os maus, os ímpios fazem. Perceba aqui, amigos, que o Sermão do Monte é uma referência ao Monte Sinai, de uma forma mais ampla. E no verso 43 até o verso 42, Jesus fala do amor ao próximo. Então, resumindo aqui, Mateus capítulos 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte, é um resumo e uma ampliação do decálogo de Êxodo capítulo 20. Jesus agora veio dar sentido à lei moral. Jesus veio dar sentido à lei que os judeus, que tanto se apegavam a ela, Jesus mostrou como se deve aplicar a vida. Por isso que o verbo plerô significa ampliar, dar sentido. E neste contexto, Jesus veio dar sentido ao decálogo de Êxodo capítulo 20. Mas o nosso objeto, o nosso verso de estudo de hoje é o verso 48. Então, o verso 48 fala para nós sermos perfeitos. Perfeito em quê? Lembre-se que nós temos que analisar o contexto, eu já dei um panorama aqui. Então, o verso 48 está bem no centro deste contexto. O verso 48, nós analisamos aí o capítulo 5, do verso 1 até o 48, depois tem o capítulo 6 até o capítulo 7. Ou seja, nós, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, que amamos a falar de Jesus e pregar a sua palavra, devemos ser diferentes dos ímpios. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, aqui neste contexto, perfeito significa ser semelhante a Jesus. A pergunta é, eu e você conseguimos ser semelhantes a Jesus? Não. Não iremos conseguir. Por isso que o verbo pleno significa ampliar. Nós só conseguiremos, a cada momento da nossa vida cristã, ser mais parecidos com Jesus quando nós temos comunhão com Deus. E cada vez que nós vamos tendo comunhão com Deus, nós vamos crescendo na fé. É como se fosse estágios, sabe? Um bebê, por exemplo, um bebê que nasce, ele é perfeito quando ele nasce? Não. Ele é perfeito naquele contexto, mas na medida que ele vai crescendo na estatura, no conhecimento e se desenvolvendo, ele vai sendo perfeito em estágios. É isso que Jesus quer dizer. A perfeição aqui não é a perfeição de você não pecar. Porque no Mateus capítulo 6, na oração dominical, no verso 9 em diante, especialmente ali o verso 12, ele fala para nós perdoar, porque ele perdoou as nossas dívidas. Ou seja, se nós temos dívidas, ele fala para nós perdoarmos, e ele perdoou do quê? Dos nossos pecados. Então, no próprio contexto aqui, nós podemos observar que Jesus falou acerca do perdão. E o perdão só pode ser concedido a alguém por aquele que faz algo que é contrário à vontade de Deus. Ou seja, cometeu algum pecado. Então, a perfeição cristã significa ser perfeito na medida que nós vamos tendo relacionamento com Deus, comunhão com Deus, aprendendo de Deus. E isso é feito por meio do estudo da Bíblia, da oração, da reflexão e da tomada de decisão. Um outro ponto interessante que eu gostaria de destacar é o termo perfeito. O termo perfeito em grego é teleios, que significa maduro, pleno, cheio. Como nós seremos pleno, cheio, maduros se nós não tivermos em relacionamento profundo com Deus? É impossível. Por isso que quanto mais pertinho de Jesus nós estamos, mais iremos copiar a sua conduta e como ele viveu aqui nessa terra. Por isso que ele veio ampliar os preceitos da lei.
lá de Êxodo capítulo 20. Se nós não tivermos, amigos, comunhão com Cristo, nós não iremos crescer. E o termo teleios, perfeito, significa completo, cheio, pleno. Um outro ponto que eu gosto de destacar é o seguinte, a palavra que aparece uma conjunção, portanto. Portanto, é uma conjunção conclusiva. Toda vez que você concluir um texto, você deve usar uma conjunção para fazer ligação ao que você falou anteriormente. Então, portanto, Jesus está aqui finalizando uma parte do Sermão do Monte. Lembrando que o Sermão do Monte é o capítulo 5, 6 e 7. Mas uma parte ele está concluindo aqui. E você pode usar outras conjunções, assim, enfim, em síntese, em suma, por aí vai. Existem várias conjunções conclusivas. E aqui ele finaliza uma parte. Portanto, sede. Até aqui tudo bem? Mas um outro ponto. O verbo sede vós, ele está conjugado no presente do modo indicativo na segunda pessoa. Mas ele, na língua portuguesa, ele tem aqui um sentido do modo imperativo afirmativo. Porque ele fala assim, ó, sede vós, ou seja, é uma afirmação, é uma ordem, é um mandato. Sede vós perfeitos. Então é uma ordem de Jesus para nós sermos perfeitos. Mas, na língua grega, no qual foi escrito aqui o Novo Testamento, a palavra que aparece é esseste, que significa o modo futuro do indicativo. Ou seja, é algo que no futuro, ou seja, na medida que as pessoas vão aceitando a Jesus e vão andando com Jesus, elas vão sendo perfeitas. Então, o valor aqui do verbo tem um valor aqui imperatival, mas no grego, como eu acabei de mencionar, ficaria assim, sereis perfeitos, vós sereis perfeitos. Está no original, vós sereis perfeitos, ou seja, na medida que vocês vão andando comigo, tendo um relacionamento comigo, vocês vão sendo perfeitos. Ou seja, é algo que começa e vai até o final, até o futuro, até, digamos aí, a volta de Jesus. Então, ninguém é perfeito quando aceita Jesus. Não, você está num estágio. Mas na medida que você vai tendo um relacionamento com Cristo, você vai crescendo na fé. Perfeito em cada estágio da fé. Isso é muito relevante para mim e também para você. Um outro ponto interessante, a palavra perfeito aparece em vários textos bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu gostaria de apresentar a vocês aqui que a palavra perfeito no Antigo Testamento, a palavra que aparece, tamim, aparece lá em Gênesis, no capítulo 6, no verso 9, quando o próprio Deus fala para Noé, e fala que Noé era um homem íntegro. O termo íntegro, completo, cheio, é a que aparece lá no Antigo Testamento, tamim, no hebraico, que é perfeito. Depois Deus fala a Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, no verso 1, sede perfeito, ser perfeito. Ou seja, Abraão, na medida que tendo comunhão com Deus, ele seria perfeito. Depois aparece lá em Jó no capítulo 1, o próprio Deus fala para Jó, e fala para, ali naquele diálogo com o inimigo de Deus, Satanás, Deus ele fala que Jó é íntegro, ou seja, a palavra tamim, para perfeito, reto e que se desvia do mal. Depois Deus fala lá para também Moisés, em Deuteronômio capítulo 18, e também para o seu povo, que eles deveriam ser perfeitos, ou seja, deveriam ser diferentes das nações circunvizinhas, das nações pagãs. Deus fala também para o salmista Davi e outros salmistas, enfim. A palavra perfeito aparece várias vezes no Antigo Testamento, mas também aparece no Novo Testamento. Ou seja, a palavra perfeito significa completo, cheio, maduro. E Deus quer que nós sejamos maduros na fé. Na medida que nós vamos crescendo, na medida que nós vamos tendo comunhão com Ele, aprendendo dele, nós vamos tendo que amadurecer na fé. Acompanhem comigo aí, amigos, alguns textos. Por exemplo, Filipenses. Abre aí em Filipenses.
No livro de Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, aparece esta palavra e eu gostaria que você acompanhasse comigo também. Filipenses no capítulo 3, especialmente aí no verso 12 ao 16, que diz o seguinte, Paulo agora falando aos filipenses, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo, verso 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15, todos, pois, que somos perfeitos, ou seja, o termo teleico, somos maduros, amadurecidos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, Paulo aqui fala que ele não alcançou, mas ele fala que ele prossegue para o alvo. Ou seja, qual é o alvo? Qual é o contexto aqui? Você analisar aí os versos anteriores, é a salvação. É alcançar a salvação em Jesus, a base da fé cristã. É alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, Paulo aqui está dizendo aos filipenses que é possível nós sermos perfeitos na medida que nós vamos crescendo, amadurecendo na fé. Depois ele fala, ele comprova isso, né? Aí no verso, especialmente no verso 15, pois todos, pois, que somos perfeitos. Ou seja, agora ele fala, somos perfeitos, ou seja, em estágio. Mas no verso 16 ele fala, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, quem era adúltero e agora aceitou Jesus não é mais adúltero, mas tem outros pecados que deve abandonar também. Ou seja, ele é perfeito naquele estágio, ele venceu um pecado, mas tem outros pecados que deve vencer também. Então perceba que na medida que nós vamos vencendo as nossas tendências pecaminosas, nós vamos sendo perfeitos naquele contexto, naquele momento. Assim como eu dei uma ilustração do bebê. Entendeu o texto? Tem um outro texto em Colossenses. Paulo também fala aos Colossenses acerca também da perfeição cristã. Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, no verso 28, ele diz o seguinte, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, todo homem perfeito, termo teleico, significa maduro, amadurecido. O Evangelho tem esse poder de amadurecer a nossa fé, de amadurecer a nossa conduta, de amadurecer os nossos sentimentos, nosso pensamento, enfim, o Evangelho tem esse poder. O Evangelho genuíno de Jesus Cristo tem o poder de amadurecer todo aquele que o serve. O próprio Deus também fala para nós sermos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Tem como nós sermos santos totalmente perfeitos aqui? Não tem como. Mas a santidade é uma ordem divina. Em Hebreus fala, sem a santidade nós não veremos o Senhor. Então a santidade é se afastar da vida pecaminosa. Santidade é não ter os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, as mesmas inclinações pecaminosas que tínhamos antes. Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 5, que é 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Na medida que nós vamos tendo comunhão com Deus e aplicando os seus ensinamentos em nossa vida, nós vamos nos tornando novas criaturas, restauradas, santificadas em Cristo Jesus.
É isso que Deus espera de mim e de você. Então, amigos, lá quando a Bíblia fala em Levítico, capítulo 11, 44 e 45, 19, 2, 20, verso 7, e 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, verso 16, sede santo porque eu sou santo, porque é isso que nós devemos ser, santos, semelhantes a Deus. Mas nós não conseguimos por nós mesmos, por isso que nós precisamos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz a santidade, traz o céu para dentro de nós. Traz a vontade de Deus para dentro de nós. Por isso que devemos clamar todos os dias por santidade, a santidade de Deus, a perfeição de Deus, o amadurecimento na fé. É isso que nós devemos fazer todos os dias de nossa vida. E um outro ponto interessante é que Paulo aqui falando aos Colossenses, fala que eles deveriam apresentar todo homem, toda a humanidade. O termo todo homem, o homem aqui é antropós, humanidade, perfeito em Cristo. Ou seja, eles deveriam apresentar o evangelho para eles amadurecer na fé, para eles amadurecerem na fé. Tem um outro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está também em 1 Coríntios, que aparece a palavra também teleios, perfeitos. 1 Coríntios, no capítulo 14, olha o que diz aí, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20. Diz o seguinte: irmãos, não sejais meninos no juízo, ou seja, inocentes. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então perceba que Paulo está dizendo aos coríntios, que tinha muitos problemas, que eles deveriam amadurecer na fé. O termo teleios. Vocês devem ser amadurecidos, maduros, completos, plenos, cheios. E como que eles deveriam alcançar essa maturidade? Em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma o nosso caráter, transforma a nossa conduta, muda o nosso pensamento, a nossa perspectiva, as nossas emoções pecaminosas. O Espírito Santo faz isso, amigos. Então, toda vez que aparecer a palavra perfeito na Bíblia, você já sabe agora. Significa maduro, amadurecidos, completo, cheio, pleno, íntegro, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então perceba, amigos, que o texto diz que nós devemos ser perfeitos. E perfeição cristã significa amadurecidos. Na medida que nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo. Na medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos sendo perfeitos. E Deus quer isso de nós. Deus quer perfeição cristã, santidade e outras virtudes da fé cristã. Nós devemos crescer, devemos ser diferentes. E lá em Mateus, para nós finalizarmos, lá em Mateus, no capítulo 5, quando Jesus fala aos seus discípulos, a multidão que estavam seguindo, Jesus diz o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, nós devemos ser perfeitos no sentido de amar o próximo, no sentido de ser diferentes dos ímpios, da conduta dos ímpios. Este é o sermão do monte. E quando eu falo ser perfeito no amor ao próximo, não é que nós não vamos amar como Jesus ama, que é impossível nós amarmos como Jesus ama. Mas à medida que nós vamos crescendo na fé, tendo um relacionamento com Ele, nós vamos aprendendo a ser como Jesus. A conduta de Jesus vai nos fascinando. E não a conduta perversa do mundo. Não o que as pessoas fazem aí fora, não. Mas o que Jesus fez por nós. O que Jesus faz por nós e o que Jesus fará por nós. Essa é a conduta do cristão. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus é perfeito em essência. E nós devemos copiá-lo. Pelo poder do Espírito de Deus, pelo estudo da palavra e pela conduta cristã.
Nós devemos, em cada estágio da vida cristã, sermos perfeitos. E para finalizar, Paulo fala aos Filipenses no capítulo 1, verso 6. Ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então, a quem Jesus vai completar a boa obra? Aqueles que estão na caminhada cristã. Aqueles que estão buscando a perfeição cristã. Aqueles que estão buscando ser santos, ser diferentes do mundo. Jesus vai completar. E Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe se nós estamos buscando a santidade. Ele sabe se nós estamos buscando a perfeição cristã, no sentido de amadurecimento. Ele sabe. Se nós estamos buscando, mas pela essa tendência pecaminosa que guerreia com nós todos os dias, mas nós levantamos, pedimos perdão e continuamos, ele vai completar. Agora, aqueles que não buscam, aqueles que vivem uma vida toda desordenada, contrária à vontade de Deus, faz o que quer, come o que quer, se relaciona com quem quer, bebe o que quer, essas pessoas não vão. Jesus não pode completar, porque Jesus conhece o coração. Jesus sabe quem está buscando e quem não está. Se você está buscando, continue. É difícil, a luta é forte, a batalha é travada, mas Deus dá poder para nós. Agora, quem não está buscando, se arrepende dos seus pecados e busque ser semelhante a Jesus. Porque se nós buscarmos, se nós clamarmos a Deus, Ele vai te dar poder. Ele vai te dar poder. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você também. Deus abençoe você. E até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.